Me sinto tão... Sinto muito por você, Walt. Vai se ferrar. Walter White é um dos personagens mais marcantes e reconhecíveis da televisão. Por esse papel, Bryan Cranston ganhou uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Vince Gilligan, criador do personagem e showrunner de Breaking Bad, consolidou-se como um dos roteiristas mais geniais e inventivos da época. Quando comecei a analisar esse personagem, fiquei surpreso que já na primeira temporada, literalmente em algumas cenas, nos é mostrado de forma sutil, indireta, mas oculta, sobre o que é essa série, o que vai acontecer a seguir e qual é a sua moral. Hoje vou falar para vocês sobre Walter White e seu alter ego Heisenberg. E vou fazer isso de uma maneira um pouco estranha e incomum. Para entender quem é Heisenberg e como ele surgiu, eu proponho imaginá-lo como o resultado de uma reação química. Além disso, há motivos suficientes para acreditar que pensamentos desse tipo realmente passavam pela cabeça dos roteiristas do programa de televisão. Vou tentar montar a equação da reação química de Heisenberg, lançar luz sobre quais pensamentos e ideias estão por trás da transformação de Walter White, o que Vince Gilligan realmente tentou transmitir e quem é esse tal de Heisenberg. Que tipo de personagem é esse? Era um jogo de pôquer em família comum, a família dos White, além do cunhado Hank e sua esposa Marie. Eles costumavam fazer esses encontros, com jogos de tabuleiro, uma ou outra garrafa de cerveja. Durante o jogo, sempre dava para bater um papo descontraído, conversar sobre as últimas novidades. Hank Schrader geralmente não se importava em contar algumas histórias sobre o trabalho dele. Ele, aliás, gostava de se exibir e de bancar o valente. Zoar o Walter, um simples professor de química, aparentemente dava prazer para ele. Nada demais, Walt, mas você só reconhece um criminoso quando ele chega perto demais das suas bolas. O jogo se aproxima do fim. Hank é o dealer e, surpreso, coloca a quinta e última carta na mesa. Estou no jogo. Aqui está a carta vencedora. As de copas. Avaliando a situação, Walter Jr. imediatamente decide descartar as cartas. Eu não tenho nada, tô fora. Marie e Skyler, sem nada de bom nas mãos, seguem seu exemplo. Tô fora. Agora só restam Walter e Hank no jogo. Como vamos descobrir depois, Walter tem um 2 e um 7 de espadas. Ou seja, ele não tem nada. E essa situação mostra perfeitamente como estão as coisas para Voltaire. No começo da série, a vida deu cartas ruins para ele. Filho com deficiência, situação financeira ruim, dívidas e emprego de professor mal pago. Os alunos não dividem sua paixão pela ciência, nem o respeitam. Ele não é um exemplo para o filho que admira o tio Hank. Ele vendeu por uma ninharia sua participação naquela empresa, hoje avaliada em bilhões. Jesse, já ouviu falar da matéria cinzenta? Quer adivinhar o valor dela hoje? Bilhões, com B maiúsculo. E a cereja do bolo, câncer de pulmão. Doutor, minha esposa está grávida de 7 meses de um filho não planejado. Meu filho de 15 anos tem paralisia cerebral. Sou professor de química qualificado no ensino médio. A maré de azar é tão negra quanto as cartas dele. Vi todos os meus colegas e amigos me superarem em todos os aspectos imagináveis, e em 18 meses eu vou morrer. Ele é um perdedor clássico. O jogo e seus dias estão no fim. Ele não tem mais tempo. Durante toda a vida, ele viveu com medo do que poderia acontecer. Se não fosse pela doença terminal dele, isso continuaria assim. Ele simplesmente teria desistido, como sempre fazia. Mesmo quando o destino lhe dava ases, como quando vendeu sua parte na empresa. Com medo do risco, com medo de não corresponder às expectativas. Mas agora o medo se foi. Cartas ruins. Mas sua mente e talento como químico, e ele vai all in. All in. Seu rosto não expressa nada, nenhum músculo o denuncia. E Hank, que aliás está com um as na mão, desiste das cartas. Foi assim que ele agiu na vida também. Se entregou ao pior. O resultado, todos nós já sabemos. Walter gradualmente se torna Heisenberg, um homem perigoso e calculista, respeitado no mundo do crime. Como aconteceu essa transformação?
Vou tentar responder a essa pergunta usando a linguagem da química. Lembram que no início do vídeo mencionei cenas que já mostram toda a essência do que acontece depois? Os showrunners literalmente dizem isso pela boca de Walter, que a dica está bem aqui. A dica, bem no quadro. Ou aqui também. Tudo está ligado à química. Uma dessas cenas é mostrada para nós no 7º minuto do primeiro episódio. Nisso consiste toda a nossa vida, certo? A vida é um sistema com suas próprias leis. A vida é um ciclo, decisões constantes e suas resoluções, de novo e de novo e de novo. Pense bem, já no 7º minuto. Na verdade, com analogias, eles revelam toda a trama da série. Primeiro o desenvolvimento, depois o declínio e então novamente a transformação. E é esse seu verdadeiro encanto. Assim como na química, a série Breaking Bad trata de mudanças, especificamente da transformação do modesto professor Walter White em Heisenberg. As moléculas transformam suas ligações. Os elementos interagem e se transformam em substâncias complexas. Crescimento e desenvolvimento são os anos de juventude, quando o talentoso e promissor cientista químico Walter White estava no auge e criava algo novo, que no futuro se transformaria em uma empresa bilionária. O declínio e a decadência são o período da vida em que Walter vende sua parte, se afasta de Gretchen e no final se torna um professor comum. E a transformação? A transformação é exatamente o que vamos acompanhar em todos os episódios seguintes. E há muito o que observar ali. Como alguns dos meus seguidores escreveram para mim, se fosse possível apagar as lembranças dessa série para assisti-la de novo, eles fariam isso. Já no 2º episódio, nós voltamos novamente à aula de química, onde Walter fala sobre quiralidade. Quiralidade, imagens espelhadas. Ativo, inerte, bom, mal. A questão é que as mesmas substâncias, e no nosso caso pessoas, podem ser externamente muito parecidas, praticamente idênticas. Mas embora possam parecer iguais, nem sempre se comportam da mesma forma. E em um caso, isso pode ser um remédio. O isômero destro da talidomida é um medicamento inofensivo para mulheres grávidas contra enjoo matinal. Em outro caso, sua cópia quiral causará patologias graves. Mas se por engano derem à mesma mulher grávida o isômero canhoto desse mesmo tranquilizante, seu bebê nascerá com uma deformidade terrível. Assim é com o talento de Walter. Em algumas situações, ele poderia atuar em uma empresa benéfica, mas em outras, ser o oposto e criar uma organização que causa morte. E foi isso que aconteceu. Mas o que deveria acontecer com uma substância para que ela se tornasse outra? Correto. Uma reação química. No 6º episódio, retornamos à aula de química. Quando a reação é gradual, as mudanças de energia são insignificantes. Você nem vai perceber que a reação está acontecendo. Mas se a reação ocorre rapidamente... Em resumo, substâncias inofensivas interagem causando liberações instantâneas e potentes de energia. Substâncias normalmente inofensivas podem liberar muita energia nessa situação. Os roteiristas estão nos dizendo sobre a reação. As reações químicas envolvem mudanças em 2 níveis, matéria e energia. Dica, está bem ali no quadro. Imagine Heisenberg como uma reação de combinação química, onde várias substâncias se unem para formar uma única substância complexa. Temos Walter White, um professor de química, e Heisenberg como resultado. O que deve haver nessa fórmula para que um se transforme no outro? O primeiro elemento necessário é a inteligência, pois sem ela, nenhuma transformação ocorreria. Voltaire é um homem extremamente inteligente e um químico talentoso. Quando ele vai ao aniversário de Elliot, podemos ver como os colegas químicos olham para ele com admiração. Walt, sabia que era você. Este é Walter White, mestre em cristalografia e o mesmo White do livro Matéria Cinzenta. E também nos mostram o passado de Walter antes de fundar a empresa. Ele é como o Steve Jobs da química. Hidrogênio. O que ele nos oferece? 63%. 63? Incrível. Gretchen também olha para ele com absoluta admiração. Acho que está faltando alguma coisa, não é?
Heisenberg não existiria sem o potencial não realizado de White. O talento de químico que Walter possuía simplesmente não podia ficar desperdiçado dentro das paredes da escola. Eu fui para a área da educação. Qual universidade? O cargo e a posição não correspondiam em nada à sua experiência e habilidades. Tecnologia da matéria cinzenta. Esperto, né? Então você administra a empresa junto com Elliot? Não. A coproprietária é a Gretchen. Apesar de toda a modéstia do Walter como professor, ele sempre foi vaidoso. Quando Elliot e Gretchen lhe ofereceram emprego e dinheiro para o tratamento, ele recusou. Ele me ofereceu um emprego. Foi meio estranho, sabe? Uma atitude de samaritano para eu aceitar a esmola dele como favor. Quando Jesse Pinkman começou a cozinhar sem ele, o Walter insistiu que era só o produto dele. Foi exatamente essa fraqueza dele que Gustavo Fring usou para obrigá-lo a continuar trabalhando. Ele mexeu com o orgulho dele, fingindo que agora ia trabalhar só com o Jesse Pinkman. Esse orgulho e amor próprio depois viram a vaidade do Heisenberg. E dificilmente o Walter teria feito tudo isso se não fossem as dificuldades da vida. Você usou o Mastercard no mês passado? $15,88 em uma papelaria. Walt, nós não usamos o Mastercard. O medo de deixar uma esposa grávida ou um filho com deficiência sem sustento. Afinal, foi justamente pela necessidade de garantir o futuro da família após sua morte que ele justificou sua atividade criminosa. Se eu ouvir isso mais uma vez, que você fez isso pela família? Eu fiz isso por mim mesmo. Parece que temos todos os elementos: inteligência, potencial não realizado, orgulho e dificuldades da vida. Mas será que isso é suficiente para que qualquer pessoa nessa situação se jogue no crime? Para que a reação aconteça rapidamente, é preciso um impulso. Nessa reação química, falta um catalisador. O catalisador é uma substância química que acelera uma reação, mas não é consumida durante o processo. E essa doença de Walter se tornou esse catalisador. E aqui estamos naquela reação. O comum professor Walter White. Mais inteligência, potencial não realizado, orgulho, dificuldades da vida e, ainda, um catalisador que acelera eventos como o câncer de pulmão. E o resultado é Heisenberg. E o momento em que Walter descobre o câncer é justamente o momento da reação química, durante o qual uma substância se transforma em outra. Senhor White? Sim! Você entende o que eu lhe disse? Sim. Câncer de pulmão, inoperável. O professor Walter desapareceu e quem acordou foi Heisenberg. A reação acontece rapidamente. As mudanças aparecem praticamente no mesmo dia. Vai se ferrar, Bogdan. O quê? Vai se ferrar! Lave ele por mim! O que o professor Walter White tolerava de jeito nenhum serve para o futuro Heisenberg. O que você está fazendo? O que foi, herói? Não consegue levantar? E agora, o novo Walter finalmente começa a olhar ao redor e prestar atenção no que não percebia antes e faz o que nunca tinha feito antes. O primeiro passo dele, ele se lembra que Hank Schrader disse que poderia levá-lo para uma batida policial. É lá que surge pela primeira vez a ideia de produzir metanfetamina. Diz que ele sempre põe chile na droga. Posso entrar na casa? Quero ver o laboratório. Lá ele encontra seu aluno, Jesse Pinkman, que acaba se tornando sua ponte para o mundo do crime. Walter muda o visual, melhora a relação com a esposa e passa a gostar de charutos cubanos. Você se importa se eu pegar um? Você acha que vale a pena? Hank, eu já tenho câncer de pulmão. A reação já está acontecendo e ela é rápida. Ao mesmo tempo, há um enfraquecimento dos limites, do que é permitido e do que é legal. Como traçamos essa linha? Bem, o que é legal? O que é ilegal? Charutos cubanos, álcool. Ele decide cometer seu primeiro roubo e assassinato. Às vezes, pessoas agem por suas famílias. Você tem noção do que está dizendo? No início, ele busca desculpas para si mesmo. Se estivéssemos bebendo isso em 1930, estaríamos infringindo a lei. Engraçado, não é?
Por exemplo, ele decide cometer um assassinato listando prós e contras em um papel. E se convence de que isso é inevitável, que ele precisa fazer isso para proteger sua família. Assim, passo a passo, ocorre a transformação de Walter White de professor a Heisenberg. Agora vamos nos colocar no lugar dele. Você vive sua vida normal, vai trabalhar, faz compras, paga com Mastercard, gasta seu tempo tentando mostrar o encanto da química como ciência para os jovens. Depois das aulas, você limpa carros para um chefe ignorante e descobre que tem câncer, que você tem só mais alguns anos de vida. De repente, você percebe o valor do tempo. Entende que tem algum conhecimento, mas nunca realizou o seu potencial. Você faria o mesmo que o Walter? Tudo isso nos leva a um pensamento muito ambíguo e desagradável, que qualquer um de nós, tendo certas qualidades e circunstâncias, sendo uma pessoa boa e honesta, que condena a violência, pode acabar seguindo o caminho de Walter. É assim mesmo? E será que isso não significa que no fundo nada depende de nós? Será que qualquer um de nós pode se tornar Heisenberg? Fatalismo ou voluntarismo? Você não acha que falta algo nessa fórmula? Que esquecemos algo? Walter White responde a essa pergunta em uma cena. O que quero e preciso? É o direito de escolher. Escolha. Essa é a resposta. E embora isso soe incrivelmente banal, é justamente a escolha que fazemos que determina nosso destino futuro. Não as circunstâncias, não o destino. A escolha como manifestação do livre-arbítrio, a soma de todos os fatores e circunstâncias. Também foi a decisão que fez do simples professor Walter White o Heisenberg. Sobre o que é esse personagem? Ele trata de transformações, potencial não realizado e de não viver com medo. Sobre o fato de que, se você tem um talento dado pela natureza, você é obrigado a realizá-lo e é melhor usá-lo para o bem. Sobre o fato de que, no final das contas, tudo depende de você, e você sempre é capaz de mudar algo radicalmente, mesmo que o destino tenha te dado cartas ruins. Se você gostou do vídeo, me avise de uma forma simples e eficaz, curtindo e se inscrevendo. Você também pode ajudar a promover este vídeo deixando qualquer comentário aqui embaixo. Recentemente saiu um ótimo vídeo sobre o principal rival de Heisenberg, Gustavo Fring. Também tem no canal uma análise de praticamente todos os personagens da série. Melhor chamar o Saul. Confira os links. E é isso. Até mais.